Amados irmãos, os apóstolos, depois que Jesus ressuscitou e começou a aparecer a alguns dos discípulos, Maria Madalena, a esses outros dois que voltavam para casa, diz o evangelho que acabamos de escutar: quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Aqueles apóstolos que tinham visto tantos milagres, que tinham feito tantos milagres, aos quais Jesus 3 vezes anunciou que havia de sofrer e ressuscitar ao terceiro dia, não quiseram acreditar. Estranho. Ou talvez não. E, por fim, Jesus aparece a eles. E a primeira coisa que Jesus faz é repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração. Puxão de orelhas, cartão vermelho. Aqueles que Jesus escolheu, os seus mais íntimos amigos, os 12, os 11, nesse momento. Jesus os repreendeu, não foi a primeira vez que Jesus os repreendeu, né? Teve outras ocasiões em que foi necessário dar assim uns ajustes. Esta foi mais uma. Isto mostra como, meditando um pouco nesta palavra, como a igreja de facto é uma obra de Deus, porque aqueles que foram escolhidos para começar esta loucura de Deus com os homens, falharam tantas vezes. Logo no início, o chefe dos apóstolos nega Jesus. Um dos apóstolos vende Jesus. Só pode ser divino esta instituição, não tem outra explicação. Tinha tudo para dar errado. Mas era obra de Deus, é obra de Deus. Mas aqui eu penso que está uma verdade que a nós nos deve assustar um pouco e manter sempre alerta, vigilantes. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração. O nosso coração se pode endurecer, se tornar insensível à ação de Deus à frente dos nossos olhos. Maria Madalena, os apóstolos a conheciam tão bem. Eles não tinham nenhum motivo razoável para duvidar da sua sinceridade. Viu o Senhor, Jesus vive. Não quiseram acreditar. Jesus puxa a orelha. Fizeram mal. Deviam ter dado crédito a ela e aos outros, que vocês conhecem tão bem, que são gente de bem, sinceros. Eles não são mentirosos. Repreendeu-os por causa da falta de fé, pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Aqueles que tinham sido escolhidos para ser os seus sucessores, os apóstolos, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A palavra apóstolo literalmente significa enviado. Aqueles endureceram o seu coração. E isso é uma verdade, como eu dizia, que nos
deve assustar um pouco, porque se pode acontecer conosco. Ou seja, você vem aqui no Misericórdia Brasil, recebe uma graça grande, volta para casa, cheio de entusiasmo, tem assim uma espécie de lua de mel com Jesus em sua casa. Chega um momento em que os seus filhos dizem: mãe, mais não, por favor. Fala de outra coisa. Quem é esse tal de Ironi que estava lá? Né? Às vezes eu digo a alguns amigos, a algumas pessoas que, cuidado, você tem que frear um pouco esse entusiasmo quando chegar a casa, porque senão vai assustar a caça. Tem um provérbio em Portugal que diz: não é com vinagre que você apanha a mosca. Ou seja, tem que usar a estratégia mais adequada para ajudar aqueles que não experimentaram o que nós experimentamos a ter vontade de vir o próximo ano. E às vezes a gente, com o entusiasmo excessivo, assusta as pessoas. Fecho parênteses. Os apóstolos endureceram o seu coração, não reconheceram o que Deus estava fazendo, duvidaram, não quiseram acreditar. Tem outro provérbio, não sei se aqui no Brasil se usa também: o pior cego é aquele que não quer ver. Isso é que é exatamente esta dureza de coração. O que é a dureza de coração? É uma má vontade. Má vontade. Duro de coração é aquele que tem uma má atitude. Não quer reconhecer, não quer aceitar aquele testemunho credível. Era o que aconteceu com aqueles que levaram Jesus à morte. Jesus ressuscitou Lázaro. Houve muito povo que se converteu. E houve quem estava lá presente e decidiu, viu o milagre. Lázaro já cheirava mal, 3 dias no túmulo. Decidiu: vamos matar Jesus, porque senão todo o povo vai atrás dele. Como é que pode ter essa atitude? Pode ter porque tem uma atitude de base de má vontade, de não aceitar este homem é de Deus, porque só alguém de Deus ressuscita um morto com 3 dias, só alguém de Deus faz ver um cego de nascença, só alguém de Deus caminha sobre as águas, só alguém de Deus impera os ventos e eles obedecem. Mas se você tiver má vontade, você pode resistir à evidência. É evidente que Jesus é de Deus, mas você é livre e pode, como aconteceu aqui com os apóstolos, não querer acreditar, aceitar. E por isso, como eu dizia, nós temos que assustar-nos um pouquinho com esta realidade. O seu e o meu coração, apesar de tanta graça, de tanta misericórdia, de ver tantas maravilhas de Deus, como aconteceu com os apóstolos, se pode endurecer. E por isso, todos os dias temos que vigiar: onde está o meu coração? Senhor, não permitas que o meu coração se endureça. Arrefeça na fé. E esse endurecimento pode ser um processo gradual, como um fogo que, se você deixa de colocar mais lenha, aqui no Nordeste não tem lareira, né? Mas sabem o que é lareira. Portugal faz um frio que só, então tem lareira. Então, se deixar de carregar lenha, o fogo vai gradualmente se apagando, gradualmente. E isso acontece com a sua fé, com a sua caridade, com o seu amor a Deus. Se você parar de colocar lenha, se vai arrefecendo gradualmente. Então, cuidado, olho. Rosário às 5 da manhã, lenha.
Terço do combate. Mais lenha. Misericórdia Brasil 2024. Mais lenha. Então, e os sacramentos, sobretudo, né? A Santa Missa, a confissão, o rosário, a meditação da palavra diária. Senão o fogo se apaga. Na primeira leitura, escutávamos, e no Evangelho é muito bonito, porque apesar dos apóstolos terem tido essa atitude repreensível, Jesus logo a seguir, Jesus corrige e diz, agora vai meu filho. Nós humanamente não fazemos tanto isso. Quando alguém falha, a gente diz, pronto, perdão, peço desculpa, mas vou ter que procurar alguém um pouco mais coerente, né? Você não leve a mal, mas com você não posso contar. Jesus corrige eles e diz, agora vai. Para onde? Para todo mundo anunciar. Então, Jesus conta mesmo conosco. Conta mesmo conosco, apesar de toda a nossa miséria. Diga aí para o seu irmão do seu lado, meu irmão, Jesus conta com você. Apesar de todas as suas misérias. Já pensou? É mesmo loucura divina. Pois é. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Ide, 3 letras, imperativo. Jesus não disse, se vocês acharem interessante, se tiverem tempo, podem, de vez em quando, falar de mim. Não. Ide. Vai. Hoje é para você e para mim esta palavra. Vai. Vai. E os apóstolos o que fizeram cumpriram fielmente esta missão. E a primeira leitura que lemos dos Atos dos Apóstolos vem no seguimento desta ordem de Jesus. Jesus mandou eles ir, eles foram, e o que aconteceu logo pouco depois, Pedro e João sobem ao templo para orar. Estava um coxo de nascença com mais de 40 anos à porta do templo, pedindo esmola, e o templo era o centro espiritual de todo o povo. Todos os judeus piedosos, 3 vezes por ano subiam no templo. O que é que isso significa? Que aquele coxo de nascença, todo mundo conhecia. Era o pedinte mais conhecido na Terra Santa, porque estava na porta do templo, não tinha hipótese, né? E Pedro o cura, não tenho ouro nem prata, mas te dou o que tenho em nome de Jesus, Nazaré, levanta-te e anda. E ele se levantou e foi uma bomba, né? Por quê? Porque os sumos sacerdotes ficaram bravos, todo mundo conhecia esse coxo, não tinha jeito de negar o fato, era contundente. E o que é que eles fizeram? Chamaram os apóstolos, e foi a passagem que lemos, né? E os proibiram de ensinar em nome de Jesus. Ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Ordenaram que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. E ficou logo ali um dilema. Jesus tinha dito poucos dias antes, ide e anunciai. E agora os sumos sacerdotes dizem, proibimos de anunciar. Oxe, e agora? Se corre, cão pega. Se não corre, não é? Tem um aqui. Esse não tem em Portugal, só tem cá. Se corre, o cão. Se não corre, o cão come também. Pronto. Então é um pouco um dilema, né? Você quer obedecer às legítimas autoridades, nesse caso eclesiásticas,
mas quer obedecer a Jesus e tem um dilema. Se faz a vontade de um, não faz a vontade de outro. Se faz a vontade de outro, e agora, padre? Esse é um dilema que muitas vezes nos apanha, porque nós às vezes, para evitar problemas, né, isso se aplica a tanta coisa na sua vida, para evitar confusões, acabamos tentando agradar aos homens como critério para as nossas escolhas. Para não ter confusões, primeiro evito qualquer conflito. E depois, se conseguir, também faço o que Jesus me pediu. Errado. Não. Não. Por quê? Porque se você se comportar assim no seu trabalho, na sua casa, na sua paróquia, você acaba traindo Jesus. Facilmente, rapidamente. São Pedro deu uma resposta breve e claríssima, não? Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Não dá, São Pedro está dizendo direto, não dá, não dá. Não podemos calar o que vimos e ouvimos. E depois, estranhamente, os sumos sacerdotes deixaram eles ir. E São Pedro tinha dito na cara deles, nós não vamos obedecer, não podemos, vamos fazer o que Jesus mandou. E em outras ocasiões, Pedro acabou mesmo sendo preso e o anjo vai e abre a prisão. E aqui tem um pouco o ponto que penso que é importante para os nossos dias hoje. Hoje, sempre foi assim, isso não é uma novidade, mas hoje é um pouco mais difícil. Hoje, ser um católico, um seguidor de Jesus, coerente, fiel às promessas do batismo, significa arranjar problemas, ter tribulações, arranjar perseguições. Vou repetir, é uma triste notícia, né? Eu também não queria, eu prefiro uma vida um pouco mais cômoda, um pouco mais tranquila, mas a verdade, a má notícia que eu tenho para hoje para você não é compatível com ser fiel a Jesus. Quem quiser seguir a Jesus coerentemente vai arranjar problemas. Não é que a gente procura os problemas, mas eles vão surgir. E se você reparar, surgiu com Jesus. Jesus quis arranjar problemas? Não. Tentou ajudar aqueles que não acreditavam? Tentou. Falou com eles, deu argumentos e no final morreu na cruz. E São Pedro quis arranjar problemas? Não. E tentou e fez e falou e no final morreu na cruz. E Paulo, né? E no final decapitado. Então, esta dinâmica, infelizmente ou felizmente, é a vontade de Deus, por isso, mas não existe uma vida cômoda para o cristão nesta terra. O verdadeiro cristão, infelizmente, passa muitas tribulações. Agora, vendo isso de um lado positivo, às vezes as tribulações nos desanimam, mas se nós pensarmos no que aconteceu a Jesus, no que aconteceu a São Pedro, a todos os apóstolos, a São José, a Virgem Maria, fugiram para o Egito, não é? Vem Herodes, quer matar, foi um sem fim de problemas. Se nós, quando olhamos para os nossos problemas, pensarmos nos deles, pensamos, não é muito grave. De algum modo, estou experimentando algo parecido com o que Jesus passou, com o que Pedro passou, com o que Maria passou, com o que José passou, com o que Paulo passou. Uma vez um padre, num encontro, Frei Sten Fortuna, um grande padre e músico também, ele disse, quando você tiver um problema, passe a mão na testa e olhe. E se não estiver suando sangue, não é muito grave. Porque a gente se esquece, ele suou sangue, ele suou sangue. Ai, padre, estou muito ansiosa. Pois é, passe a mão na testa, olhe, é sangue? Não, tá tudo bem. E hoje,
Se isto é uma lei que é verdade sempre na vida cristã, que o verdadeiro cristão experimenta um pouco o que Jesus experimentou, hoje, nos tempos em que vivemos, nós vemos uma espécie de perseguição cultural cada vez mais apertada aos cristãos. Houve tempos, não tantos anos atrás, em que aqui no Brasil, culturalmente, socialmente, era tranquilo ir na missa. Todo mundo achava muito bem que você fosse na missa. Era tranquilo fazer o sinal da cruz quando você fosse rezar antes da refeição. Era tranquilo, tantas coisas, dizer que o divórcio é uma coisa errada. Mas hoje não. Hoje a coisa está complicando, está arrochando cada vez mais. E hoje você não pode dizer coisas escandalosamente óbvias. Hoje você não pode dizer, tem que ter cuidado, aqui eu posso, mas ali fora tem que ter cuidado se posso dizer coisas óbvias, que o matrimônio é entre Deus os criou homem e mulher. Menino é menino, menina é menina. Homofóbico, pega já o padre, fogueira, rápido, acende a fogueira. Chegamos a isso. Mas Deus pensou em você, em mim, em todos nós, para sermos as suas testemunhas para estes tempos. E a palavra testemunha em grego se diz mártir. Cutuca o seu irmão. Meu irmão, não adormeça. Você é testemunha de Jesus. Ou em grego, mártir de Jesus. Tome posse. Agora em português. Eu quero ser testemunha de Jesus. E agora trocamos e pomos o mártir, que é sinônimo, é a mesma palavra. Eu quero ser mártir de Jesus. Eu também. E termino com uma palavra de Jesus que disse: não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Que Deus nos dê a graça de viver e morrer neste amor. Amém.